E aí, sou de boa? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um anime novo dessa temporada. Esse é o primeiro episódio de Tensei Ojo to Tensai Reijo no Mahou Kakume. Eu não faço ideia do que eu acabei de falar, mas esse aí é o nome do anime, então vambora. O anime começa com um grupo de pessoas sendo atacados por uma espécie de bando de animais selvagens. Durante esse ataque, uma garotinha acaba se separando do grupo e ela é encurralada pelas feras. Um jovem percebe e tenta ajudar. Apesar de ser aconselhado a não fazer isso, ele vai assim mesmo. Ao se aproximar, ele percebe que a garotinha consegue se virar sozinha. Ela saca uma espécie de arma estranha e começa a dilacerar os monstros. Na verdade, ela luta melhor do que qualquer um nesse meio. Ela chega a questionar o cara que tentou ajudar se ele estava tentando roubar a parte dela dos materiais. O cara que tentou impedir o jovem de ajudar explica que sempre que aparece um monstro raro, essa garotinha vem e ela luta usando essas armas estranhas. Apesar da aparência amigável, inocente e até frágil, essa garotinha ela é considerada o orgulho do reino. Ela é conhecida como a princesa saqueadora de materiais. Ela continua matando e destruindo todos os animais selvagens que aparecem por ali e ela acaba matando mais do que os outros caras. Após o final dessa caça, ela agradece os outros caras que participaram junto com ela, que ajudaram. E basicamente o que acontece aqui é uma espécie de troca de favores. Ela ajuda durante a caça, trabalhando em equipe com o pessoal, e como recompensa ela toma para si esses materiais raros que fazem parte desses animais. Ela afirma que magos usam magia para fazer alguém feliz, e esse é o tipo de mago que ela quer ser como princesa. Os caçadores ficam comentando sobre ela ser uma princesa estranha devido à atitude, à postura dela. Normalmente espera-se que uma princesa fique em seu castelo sendo servida, mas ela é um tipo de princesa aventureira e de rank alto. Outra dúvida que fica é que, por ela ser da realeza, ela deveria usar só magia, mas em vez disso ela usa essas armas estranhas. Então outro cara explica para o jovem que na verdade ela não consegue usar magia. Na próxima cena temos algumas figuras de alto status da sociedade discutindo o assunto político. A princesa chega bem nessa hora, durante uma conversa diplomática entre o pai dela, a Vossa Majestade, o primeiro-ministro, o irmão dela tá lá também e algumas outras figuras políticas. O pai dela, vendo ela toda cheia de sangue, com a cabeça de um bicho, como se fosse um elmo, já conhecendo a filha que tem, imaginou que ela estava aprontando alguma coisa. Ela mete um migué e acaba dando um perdido no velho e vai embora. Uma das figuras políticas que estavam presentes percebe que a cabeça que ela estava usando como elmo é pele de lobo cinzento, e uma espada normal não consegue cortar esse tipo de criatura. Eles comentam entre eles que ela conseguiu realizar esse feito graças a um tipo de ciência chamada de magiologia, e eles ficam surpresos por causa disso. Entretanto, o pai dela a critica severamente por ser uma garota imprevisível e começa a contar sobre os problemas que ela já causou com essa magiologia. Entre as pessoas que estão ali conversando, vemos que as do fundo comentam como o primeiro-ministro e a Vossa Majestade são muito tolerantes com essa garotinha, eles pegam bem leve com ela. Comenta-se também que ela renunciou o direito de suceder o trono, o que mais uma vez não é uma coisa muito comum de acontecer. Normalmente as pessoas brigam pelo trono e ela simplesmente descartou esse direito. Eles imaginam que contanto que ela fique isolada não será um problema, porque eles temem que essa magiologia possa afetar o privilégio dos nobres. Mas um deles discorda, dizendo que ela é só uma garota tola que não pode usar magia. Vemos que a princesa Anis foi até uma de suas criadas para poder cuidar dos seus machucados. Conversando com ela, ela se lembra de quando era criancinha e sonhava em usar magia para poder voar pelo céu. Ela se acidentou várias vezes caindo da vassoura, tentando realizar o seu sonho de voar. Dali, ela vai ao encontro de uma outra amiga chamada Tilt
E ela leva uma pedra mágica grande e espessa que ela retirou daquelas criaturas que ela derrotou mais cedo. Elas conversam sobre muitas coisas, sobre como pode ser possível criar remédios com efeitos melhores que os anteriores através dessa pedra. Elas conversam também sobre o efeito colateral do remédio usado pela Princesa Anis durante a batalha. Princesa Anis comenta que ela ainda não consegue voar alto, mas talvez se ela conseguir aumentar a potência posteriormente, ela consiga realizar esse sonho. Ela também fala sobre o seu irmão que vai se casar com uma jovem gênio da família Duque Magenta. Anis fala que nunca chegou a conversar com ela, mas acha ela muito bonita. Vemos agora o Algard, o irmão da princesa Anis. Ele passa conversando com uma garota chamada Laine. Eufília, que é a noiva dele, junto com suas amigas, comentam que a garota com quem ele está conversando, a Laine, é uma plebeia. O pai dela deu uma mina e recebeu o título de barão, mas mesmo assim é estranho que uma pessoa do alto escalão esteja conversando com ela. Afinal, Algard ele é filho da Vossa Alteza, é herdeiro do trono e ele já está noivo da Eufília. E ele passou pela Eufília e nem sequer olhou para ela. E é muito estranho que noivos se comportem dessa forma. A Eufília fala para as amigas que ele só está dando atenção para a filha do barão, que ele está sendo uma pessoa social e está interagindo com todo mundo. Mas no fundo ela sabe que na verdade não é isso. Ela até se sente mal, só que ela mantém esse sentimento muito interno. A Eufília se encontra com Algard mais tarde. E eles conversam sobre o futuro deles com relação ao casamento e o reino. O casamento deles é um casamento político, foi planejado pelos pais. Eles não tiveram nada a ver com isso. Então não é como se eles tivessem escolhido um ao outro, ou como se eles estivessem apaixonados. O casamento deles é mais uma questão estratégica. Famílias ricas se casam com famílias ricas para ambos ficarem mais ricos e aumentar o seu território. A Eufília e o Algard eles têm deveres a cumprir, e isso inclui formalidades, como esse encontro que eles estão tendo agora, que é importante para poder estabelecer a confiança um no outro e chegar ao entendimento comum com relação a diversos assuntos que eles tenham que resolver. Afinal, eles serão os responsáveis pelo reino. A Eufília chega a aconselhar que o Algard, dentro do palácio e na academia, adote uma boa conduta a fim de evitar que boatos se espalhem. Ela fala isso se referindo à ocasião onde ele passou muito tempo conversando com outra garota. Algard se mostra bem frio e fala que isso é besteira e que ele vai escolher uma pessoa mais adequada e que ambos desperdiçaram seu tempo. Ele vai embora e durante o caminho ele vê a irmã dele super feliz e despreocupada, levando a vida numa boa. Ele parece se incomodar com isso e passa bem sério por ela. Mais tarde, durante a noite, a princesa Anis tenta voar numa vassoura nova. Sua criada Ilha lhe dá conselho para que ela não acelere muito e não voe muito alto. Princesa Anis está super empolgada e entusiasmada para essa tentativa de hoje. Ela pega a vassoura e sai voando. Depois de tentar muitas vezes desde quando era criança, pela primeira vez ela finalmente conseguiu realizar aquele sonho de infância de conseguir voar. Mas de repente ela acaba acelerando demais e perde o controle. Durante a festa de formatura, vemos que a Eufília está sozinha. As pessoas acham estranho isso e começam a conversar entre si, dizendo que talvez os rumores sejam verdadeiros. Logo em seguida aparece Algard, o suposto noivo da Eufília, mas ele aparece com outra, aquela menina de antes, a Laine. Ele fala na frente de todos que o noivado dele com Eufília está cancelado. A Eufília foi pega de surpresa com isso, assim como todo mundo. Ela até pergunta se os pais deles estão sabendo disso, mas ele falou que isso foi feito sem o consentimento dos pais e que ninguém tem o direito de interferir no destino dele. Ele escolhe com quem ele quer ficar e depois ele vai conversar com o pai dele sobre isso. Eufília acha isso um absurdo. Ele então começa a acusá-la de maus tratos, de roubo, abuso, tentativa de assassinato.
todos esses atos praticados contra a Laine, que é a garota com quem ele está agora. E ele inclusive trouxe supostas testemunhas que viram a coisa toda acontecer. Mas a Elfília se mostra muito confusa. Nos pensamentos dela, nós podemos ver que ela não faz ideia do que está acontecendo. O que deixa bem claro para nós, telespectadores, que tudo isso é uma cena armada e tramada para poder prejudicar a menina que é inocente. As pessoas em volta acreditam e começam a olhar para ela com um olhar julgando, como se fosse tudo verdade, essas barbaridades que estão falando a respeito dela. Diante de toda essa pressão social, a Elfília começa a desabar emocionalmente. E é bem nesse momento que chega a princesa Anne. Como vimos anteriormente, ela começou a voar, só que ela perdeu o controle durante a aceleração e ela, por um acaso, acabou caindo lá dentro do salão de festas. Ela vê o irmão dando atenção para outra garota e questiona o que está acontecendo. E ela entende que essa situação é um cancelamento de noivado. Ela decide então que vai levar esse assunto para casa para discutir com os pais. E o irmão dela fica muito bravo com isso, porque ele não quer que ela se meta num assunto que é entre ele e a Elfília. A Anne decide sequestrar a Elfília. Sequestrar no modo de falar, né? Ela meio que, na verdade, salvou a garota, tirou ela daquela situação horrível. Então ela pegou a Elfília e colocou ela junto na vassoura e elas saíram juntas. A Elfília pergunta para onde que elas estão indo e a Anne responde que vai ao encontro do seu pai e do Duque Grantes para pedir que eles deem a Elfília para ela. Seja lá o que isso queira dizer, né? Esse é só o primeiro episódio. Esta é a história sobre uma princesa que amava a magia mais do que ninguém, mas não era amada pela magia. A história de uma jovem que nasceu tendo tudo e no fim não tinha nada. Uma história sobre a revolução das duas. Esse é o começo de uma história assim. Bem, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.